Vamos continuar falando a respeito da complexidade. E uma frase que pode ser aplicada a esse entendimento é a frase que diz que o todo é mais do que a soma das partes. Então, um todo que, quando você fizer o ajuntamento de suas partes, ele não superar uma espécie de soma aritmética dessas partes, então ele não chega a perfazer um todo. Essa ideia de todo, ela indica que, a partir do momento em que estas partes se articulam, se juntam, aparece alguma coisa maior. Por exemplo, se você juntar as partes de uma célula, essas partes isoladas, elas não darão uma célula. Quando você tem aquela célula já formada com aquelas organelas dentro, e você chama de célula, essa estrutura, ela implica em alguma coisa maior do que só juntar os seus pedaços. Se você somar os vários sistemas do organismo, sistema respiratório, sistema circulatório, mas de maneira aleatória, não configurando um organismo, você não terá um todo. Você só terá um todo quando, juntando essas diversas partes, você tiver um organismo. E um organismo já é mais do que simplesmente você juntar cada um desses pedaços, porque existem as ligações entre essas partes, existem as associações, a harmonização entre as diferentes partes. Se você tem em uma orquestra cada instrumento tocar por si, você vai ter essas partes, cada uma por si, desagregada. Para uma orquestra fazer aquele som maior, onde você percebe que acontece alguma coisa além de apenas cada instrumento, acontece aquela música que é a soma dos instrumentos, esse é um todo que é maior do que a soma das partes. Pode ser uma orquestra sinfônica, pode ser uma banda, pode ser qualquer conjunto de coisas onde você, dependendo da maneira de como essas coisas se articularem, o resultado final vai ser maior do que um mero ajuntamento dessas partes. E isso é uma maneira importante de entender a complexidade. Portanto, a complexidade, ela implica em você ter algumas coisas que vão além de apenas pedaços somados, pedaços ajuntados. E aí que você tem isso dentro daquilo que nós já chegamos a comentar de nível multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Como diz o Edgar Morin, os três níveis são importantes. A gente não deve achar que é uma escadinha onde um é mais importante do que o outro. Agora, o que acontece é que o nível, digamos, multidisciplinar é o mais antigo, onde cada área do conhecimento fica por sua conta própria, embora elas se conheçam, elas se ajuntam. É como acontece num curso do segundo grau, né? Ou em grande parte dos cursos universitários, você sai de uma disciplina, vai para outra disciplina, sai de uma especialidade, sai da aula de geografia, vai para a aula de física, depois é português e assim por diante. Isso já é um nível multidisciplinar e tem um determinado nível do conhecimento em que há necessidade de ser assim. Já o nível interdisciplinar implica em haver alguma troca maior entre essas partes, troca de linguagem, troca de métodos, ou passam a trabalhar com o mesmo método, ou até ajustando linguagem.
porque cada um fica, na maior parte das vezes, com a sua própria maneira de entender o real, de entender a realidade. E o nível transdisciplinar é esse que vai um pouco além e tem vários fatores que caracterizam esse nível transdisciplinar, e um deles é a complexidade. Então, o nível multidisciplinar e o interdisciplinar não precisam abraçar a complexidade. Eventualmente até podem, até fazer parte de discussões, de comentários a respeito de trabalhar com métodos científicos ou em outros temas, mas digamos que a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade não precisam fazer uso dessa complexidade, desse pensamento complexo. Isso está mais nesse nível transdisciplinar. Voltando a dizer, não quer dizer que um seja mais do que o outro aí, mas que são diferentes abordagens do conhecimento.